Ao seminário, nós vamos para a última mesa da manhã, que já não é mais de manhã. Meu nome é Rogério Duque, sou professor da Faculdade de Direito e membro aqui do Centro de Estudos sobre Desigualdades Globais. Para integrar a mesa, essa mesa agora, que vai versar sobre participação social e auditoria cidadãs, eu convido o André Veloso. André, seja bem-vindo. A Anne Oliveira. Anne, seja bem-vinda, Anne. E o Emerson da Cunha. Seja bem-vindo, Emerson. Beleza? Você já... O microfone é de mão aí, por favor. Dá pra ela. Ok. Oi, gente. Tá, você vai passar. Não, eu tô com uma cama aqui. Olá, bom dia a todo mundo, meu nome é Ani, eu sou integrante do Tarifa Zero BH e eu e o André, a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente fez no final do ano passado, que foi falar que não só a tarifa estava cara, mas como a gente tinha outro valor de tarifa porque ela podia ser menor do que ela era. E aí, tipo assim, a gente tem um questionamento básico, que é, gente, quanto deveria custar a tarifa do ônibus? Gente, ó, não é difícil. Quanto deveria custar a tarifa do ônibus? Nada. Então, por que a tarifa devia custar zero? Tipo assim, essa não é uma novidade exatamente para quem tá aqui, mas a questão é, ninguém discute que a tarifa é um reflexo dos custos que o sistema de transporte tem. A questão é, quem paga pela tarifa? Então, por que só o usuário final do transporte paga, sendo que o sistema de mobilidade é bom e útil e fundamental para a cidade, para todo mundo, inclusive para quem não o utiliza diretamente? Então, esse é o nosso primeiro questionamento, assim, né? E aí, o que acontece? A gente... Bom, como a gente se constitui nesse lugar, né? O Tarifa pensa sobre isso desde 2013, a gente... é um formato de movimento social horizontal, que significa que a gente é muito lento em tudo que a gente faz e um pouco desorganizado. A gente também é um movimento aberto, o que significa que todo mundo pode ir nas nossas reuniões, então sentou, sorriu, pegou tarefa, já era, acabou, tipo assim, toma uma coisa pra você fazer. E a gente busca ter um lugar de vamos construir saberes sobre o transporte e a mobilidade, porque o transporte é nosso, por mais que ele não apareça ser assim, ele é. Então vamos construir entendimento sobre ele, o que é que nós estamos fazendo e como ele funciona e como ele pode ser outro, porque não, o jeito que ele é, não é que Deus enviou do céu e falou, gente, é assim que o mundo é. Lógico que não, é o fruto de umas escolhas políticas, logo isso é um sinal, da ruindade da humanidade que escolhe esse tipo de sistema, mas também 2, o fato de que ele pode mudar, porque se não é dado igual o sol nasce todas as manhãs, significa que a gente pode mudar, e isso é incrível, né? Assim, isso é bom. Só que mudar é difícil, né? Tipo assim. Então, o que acontece? Em termos de tarifa hoje, o que a gente tem? E isso aqui é Belo Horizonte, só porque Belo Horizonte foi pioneiro nesse sistema, porque o sistema hoje do Rio de Janeiro, de licitação, de zoneamento do sistema e tudo mais, é copiado do de Belo Horizonte, assim como em várias outras cidades. Então, o que a gente tem? As empresas de ônibus controlam o dinheiro.
O poder público, e em alguma medida nós, não temos nenhum tipo de controle sobre o dinheiro. Quanto dinheiro entra, aonde ele é gasto, se sobra, se falta, nada disso está posto para nós. Porque as empresas que são concessionárias do sistema, elas são empresas de direito privado, ela não tem que publicar nada, ela não é obrigada a fazer nada. Então a gente não sabe o que acontece e a empresa controla completamente isso. A gente não tem nenhum acesso a isso. E o poder público se exime desse lugar. Então, como já foi dito aqui em várias outras vezes, numa situação de utopia neoliberal, a gente tem um lugar do... O Estado, ele vai regulamentar, ele vai fiscalizar, ele vai saber o que é melhor, e agências reguladoras. A nossa experiência é a BH Trans. Eu queria tanto que tivesse alguém da BH Trans aqui para olhar no fundo dos olhos e falar: vocês são um bando de inúteis, vocês só atrapalham, nos ajudem. O que acontece? A BH Trans não faz ideia do que está acontecendo. Tipo assim, ela te joga uns números e tipo, tantos passageiros e uns índices, mas a verdade é, ela não faz ideia do que está acontecendo, nem tenta, nem quer, se exime completamente. Porque aí as empresas, o que eu posso fazer? Então, esse é um grave problema. E por fim, o fato de que dentro desse sistema a gente vive uma lógica de precarização, que quer dizer cada vez menos linhas, corte e retirada de cobradores, cada vez mais caro, pressão tarifária maior em cima dos usuários. Então, o quadro é um pouquinho desolador, né, realmente, assim. E aí, em 2016, eu juro que eu vou ser rápida, em 2016, Belo Horizonte elegeu o prefeito Alexandre Calil, cartola do Clube Atlético Mineiro. Sim, essas pessoas são atleticanas, não, essas pessoas não gostam do Calil. O que acontece? Calil fez campanha, tipo assim, uau, muito intensamente, falando: eu vou abrir a caixa preta dos ônibus. E aí este movimento, que é jovem, mas nem tanto, olhou e falou: tá, então vai, então bota fé, manda ver mesmo, assim. E, novamente, claramente não uma utopia, mas na distopia neoliberal, a auditoria dos custos do transporte, ela é a panaceia e a grande solução para todos os males que golpeiam o transporte. Então, quando o Calil virou e falou, e ele se elegeu parcialmente em cima dessa promessa, que ele ia abrir a caixa preta, a gente falou: querido, se situa. Não é assim. Você não pode só julgar isso pro alto e achar que vai dar bom, porque não é assim que funciona mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. E ele falou que ia fazer, e foi lá e soltou, publicou um edital sobre como ia ser a contratação da empresa que ia fazer a licitação. Eu não vou entrar no mérito do quão horripilante foi ler o processo licitatório, porque eu sou de humanas e aquilo era horroroso, mas tudo bem. Depois vocês podem perguntar sobre isso. O transporte é nosso. Se não mais numa lógica exclusivamente monetária, a gente é que paga. Logo, se tem alguém que tem que saber o que está sendo feito com aquele dinheiro, somos nós. Né? Me parece óbvio e linear, não é rocket science, assim, né? Beleza. E aí a gente falou: Calil, tipo assim, isso é muito doloroso pra nós e permito-me dizer pra mim em particular, porque participar do que o poder público faz é infinitamente desgastante. Porque a gente vai lá, gasta o nosso tempo, a nossa energia. O poder público ou nos trata como idiotas, como imbecis, ou nos ignora e, tipo assim, seja uma mulher jovem pra falar com o poder público. Vocês não têm noção das coisas que eu já ouvi. Mocinha, meu filho tem cabelo branco, se situa. Não, na moral, é assim, umas coisas que não tem cabimento, assim. Isso é o de menos, porque o poder público é feito de homens que encostam em você. Não recomendo. Mas tudo bem, a gente quer participar, e participar é isso. O poder público te trata como imbecil, porque acha que você não sabe o que você quer, ou do que você precisa. E demora, e a participação ela é tipo assim, chancela aqui. E a gente percebeu esse lugar de cilada que é, se a gente participar, a gente, o Tarifa Zero, o BH, dos movimentos, dos protestos, dos não sei o que, blá, a gente tá chancelando essa parada porque o prefeito vai dizer que teve participação social sim, porque o Tarifa Zero tava lá. Então, vamos com calma aí. Mas a gente queria muito participar. Tipo assim, velho, a gente só queria participar. A gente só queria ir lá e ver como é que ia ser a metodologia de análise dos custos, e o que ia ser capital, o que ia ser investimento, o que ia ser considerado como lucro. A gente, sério, a gente só queria participar. O poder público falou: meu querido, não.
A gente mandou propostas em consulta pública sobre como melhorar o edital. A gente apontou o que o edital não dava certo, por que aquilo não ia funcionar, quais eram os problemas. Gente, não pode a empresa, ela, te dizer quais são os custos, pelo amor de Deus. A gente tentou com muito afinco, não rolou. Então, a gente, como eu disse antes, como o movimento é aberto e horizontal e logo ele é um pouco lento, e algumas pessoas são mais lentas que outras, tipo ele é esperto, por exemplo, a gente passou um tempo tentando entender o que a gente ia fazer. Porque a gente não tinha como participar na auditoria. A gente, do jeito que ela estava, a gente também não queria, porque a gente não quer dar nossa chancela pro negócio mal feito, lixo, que ia, tipo assim, colocar as empresas de ônibus como coitadas, elas estão perdendo dinheiro, a gente tem que ajudá-las. E aí, a gente, como o Lúcio bem sabe, a gente tem um outro avô antitarifário, que é o João Luiz da Silva Dias, que foi um bom presidente da BH Trans quando tinha tarifa zero aos domingos, e ele foi também presidente da CBTU. Ele bateu muito nessa tecla com a gente. Ele falou, gente, larga a auditoria pra lá. Tem que calcular a tarifa. E a gente ficou tipo 1 ano e meio pensando sobre isso, porque a gente é lento mesmo. Eventualmente, porém, isso foi muito rápido, né? Uma troca de slide muito rápida, mas essa é a conclusão a qual a gente chegou. A auditoria ia falar de custos das empresas a partir das próprias empresas, não ia ter participação popular na construção metodológica daquela auditoria. Logo, sai daqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular a tarifa. Porque a tarifa não pode ser que ela seja tão cara assim. O que cai na tarifa? Quando a gente paga a tarifa, a gente está pagando pelo quê? Então a gente falou, vamos fazer isso aqui. E aí a gente foi lá, e como nada é pouco megalomaníaco para este movimento, a gente foi lá e fez mesmo. Sentei. Oi, gente. Não dá pra competir em carisma com a Ani. Mas assim, eu só vou falar uns negócios muito rapidamente. Lembrando, é isso, a gente escutou o Lúcio, ele ficou, assim, desde 2013 ele fica falando isso pra gente, que a auditoria é uma furada. Escutou o João Luiz e a gente foi calcular a tarifa via JPOT, que é uma planilha, que é a planilha tradicional de cálculo tarifário. Assim, a gente é movimento social, só que a gente ficou estudando as coisas e foi indo atrás do que dava para fazer. Só para explicar muito rápido, para quem não conhece o sistema de ônibus de BH, que foi meio exportado, a regulação, para outras cidades, hoje a gente tem um reajuste pela inflação. É uma cesta de índices, cada uma tem um peso específico na equação do preço e a cada dia 29 de dezembro eles pegam a inflação do que foi e reajustam. Para quem mexe com a economia, já dá para ver que assim, tem o preço e não tem a quantidade. A inflação pode ter sido 10% no ano e eles terem cortado metade do serviço, vai reajustar mais 10% a tarifa. Não está vinculada à quantidade. Pode passar, Rafael. Então, assim, a gente foi atrás de técnicos de transporte, conversou com pessoas que entendiam disso, e a gente misturou a metodologia JPOT, que é de 96, a última publicação, com a metodologia da NTP, que foi de 2017, que tem uma série de questões que a gente acha complicadas, mas a gente foi assim, misturando as duas para ver o que acontecia. Pode passar. Então assim, a gente passou 2 meses discutindo como que a gente ia fazer o pedido via lei de acesso à informação para a BH Trans, para saber que dados eles iam nos passar. No final das contas, a gente pediu uma série desses dados e a gente teve que ir lá na BH Trans várias vezes. Obviamente eles sabiam em algum grau que a gente estava querendo fazer, eles foram até relativamente solícitos, considerando que é BH Trans, e a gente teve 15 GB de informação. Pode passar. Só para explicar assim, gente, a principal informação que a gente conseguiu é um negócio chamado mapa de controle operacional, que é o registro das viagens dos ônibus efetivamente realizadas no ano de 2017. Então, todo ônibus que sai da garagem, vai até o ponto final, está registrado lá, que começa a viagem no ponto final e vai até o outro ponto final, está registrado lá. Tudo isso, então, o que aconteceu efetivamente em todas as viagens de ônibus, de todas as linhas de ônibus de Belo Horizonte, teoricamente está registrado nesse mapa de controle operacional. E é a partir disso que o nosso glorioso GT Hacker, né, várias pessoas da computação que são ativistas e nos ajudaram, a gente chegou, basicamente, a gente calculou, assim, grosso modo para explicar, a gente calculou qual seria o custo de eficiência do transporte coletivo na cidade. Quer dizer, se eles estivessem pagando, remunerando
o transporte pelo preço de mercado, que não é o preço que as empresas operam, porque elas tomam insumos a preço muito mais baixo, porque elas, enfim, são donos do posto de gasolina, são donos da indústria de carroceria, etc. Mas a gente pegou o preço de mercado, que é mais alto, a gente pegou o salário dos motoristas e cobradores, considerou que todos os cobradores estavam nas linhas, o que não é verdade, eles estão sendo retirados, considerou que a empresa era boazinha, bonitinha, estava seguindo a lei e por isso os custos eram mais altos. E a gente foi especificou a frota, custo por frota, etc. Quem quiser, a gente, é uma apresentação bem rápida. Quem quiser conversar sobre isso com a gente depois, fica à vontade. Rafael, pode passar rapidinho. E aí, assim, fomos chegando em custo fixo por veículo por mês, fomos revisando, rebatendo com pessoas, inclusive, o João Luiz e outros ex-presidentes da BH Trans. Não foi um só ex-presidente da BH Trans que olhou a nossa planilha. Então, assim, a gente estava cercado dessa segurança. Pode passar. E aí a gente chegou, pegou custo variável por quilômetro, que são todas as coisas que variam com a quilometragem, pneu, óleo diesel, etc. Custo fixo operacional, que tem a ver com o veículo, tem a ver com funcionário. Custo da frota reserva, foi multiplicando tudo isso, bonitinho e tal. Chegamos a um custo mensal de 86 milhões de reais, pode passar. E aí isso é mensal, tá, gente? Divide pelo número de passageiros. Então, custo dividido pelo número de passageiros é o que cada passageiro equivalente, passageiro que paga a tarifa, tem que pagar para o sistema, e é R$ 3,45. Isso para o ano de 2017, no qual a tarifa estava R$ 4,05. O que isso significa? Pode passar. Basicamente, a primeira coisa que isso significa é que se o preço de eficiência é R$ 3,45 e a tarifa praticada é R$ 4,05, significa que ou as empresas são ineficientes ou elas estão agindo de má fé. A gente acha que é um pouco dos dois, principalmente má fé, mas também ineficiência, porque elas estão no lugar de conforto delas. Isso significa que 179 milhões de reais foram ilegalmente retirados das pessoas. Isso que a gente queria que a tarifa fosse zero, mas se a tarifa fosse 3,45, para cada pessoa é R$ 438 reais por ano que foi retirado delas. Além de outras ilegalidades que as empresas fizeram. Então a gente colocou tudo isso nesse site aqui, ó, www.vocêpodepagarmenos.com.br. Recomendo que todo mundo vá lá, acesse o relatório, baixe os dados. A gente colocou todos os dados que a gente usou, estão no Drive, estão lá para todo mundo baixar, dados abertos mesmo. E, obviamente a gente está nessa questão, a gente chegou no cálculo, mas é uma questão política também. E então, o que a gente foi fazer com isso? Pode passar. Porque, a tarifa, como a gente bem sabe aqui, vai ser todo o seminário, todas as nossas vidas, a tarifa é política sempre. Então, a gente vai contar um pouquinho, muito rapidamente, a gente sabe que o tempo é curto, o que a gente fez com isso também. Pode passar. A gente saiu, a gente planejou isso ao longo do ano. Então a gente conseguiu publicar esse estudo do cálculo tarifário uma semana antes das rodas de reajuste tarifário que o prefeito fez na cidade, assim. Então ele detesta profundamente a gente chegou no fígado dele, assim. E para quem não conhece o prefeito Alexandre Calil, que é um cartola, ele realmente leva para o lado pessoal. Então, assim, isso aqui são algumas das manchetes que saíram, A gente afirmou no dia 18 de dezembro que a tarifa a passagem de ônibus devia custar 15% menos, e na semana seguinte saiu o resultado da tal auditoria, Vocês até esqueceram dela, mas estava acontecendo uma auditoria do transporte que disse que a tarifa devia custar R$ 6,35. A auditoria disse isso. Por quê? Porque a galera é panguá, o pessoal não sabe, eles não são do ramo, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não são técnicos de transporte, é tudo um verniz, e eles fizeram, assim, projeções econométricas ridículas, jogaram a demanda para baixo e pensaram qual o preço que repunha o lucro das empresas a partir da demanda caindo, assim, sem pensar que 6,35 ninguém vai pegar ônibus, E a gente ficou disputando com isso, assim. Então, o Calil falou assim para
para a imprensa. Não adianta vir com um estudozinho achando que consegue entender como uma coisa complexa, como uma tarifa do transporte público funciona. Ele devia ter falado isso da auditoria dele, né, no caso, mas, enfim. Aí ele ficou muito bravo no Twitter, não tem satisfação a dar para ninguém, etc. E a gente ficou disputando o preço da tarifa, só que como a tarifa política, a pressão que a gente conseguiu fazer ainda não foi suficiente, né? Apesar de sair na mídia, apesar de ter tido ato, infelizmente a gente não conseguiu derrubar o contrato ainda, que é um contrato que vai de 2008 até 2028. E esse contrato está fora da lei, está fazendo procedimentos fora da lei, e a tarifa aumentou para R$ 4,50. Esse é o preço do ônibus em Belo Horizonte de 2019. Pode passar. Anísia, você quer fechar rapidinho? Nesse caso específico, eu vou deixar as imagens falarem sozinhas, fazer só uma breve legenda delas. A prefeitura publicou os resultados da auditoria no site dela. Numa aba do site, está lá o site da prefeitura de BH, escrito Auditoria Independente Contábil e Financeira. É assim que é o nome da aba. Você clica na aba. Todos os arquivos chamam auditoria. Aí você é uma pobre coitada infeliz que vai ler os relatórios, no caso, alguém já fez isso, então tá tudo bem, vocês não precisam. Nos relatórios da Maciel Consultores, que é a empresa que fez. Isso aqui é print dos relatórios. Está escrito com todas as letras que o que eles fizeram não constitui auditoria das demonstrações contábeis e demais controles e registros. Eles falaram claramente que o trabalho foi desenvolvido com as informações que a BH Trans e o CETRA, que é o Sindicato Patronal das Empresas de Ônibus, passaram para eles, que essas informações não foram auditadas, mas está dentro de uma aba chamada auditoria. E Calil ousa falar que ele fez auditoria. Ele ousa falar isso. Às vezes eu queria tanto gastar meu réu primário, dando um soco na cara do Calil, mas eu sei que não pode. Então, tudo isso para dizer o quê? Como o Dedé bem disse antes, a gente gastou uma energia para produzir um saber que a gente quer compartilhar com as outras pessoas. E esse saber, ele é mais um instrumento que nos permite entender que a tarifa é política e quem paga, quem deveria pagar e quanto também é político. É o nosso lugar de disputa. E isso nos levou a uma reflexão sobre o que a gente pode fazer, então, porque a gente também não queria que isso fosse um processo imobilizador. A gente queria que esse fosse um processo que nos leva adiante, assim. Então, a gente fez todo esse processo de mobilização, lançou o cálculo, fez aulão público, ato de rua, enfim, toda uma sequência de mobilizações. Então, assim, obviamente que tem que exigir que a tarifa diminua. Só que, né, o nome, como o Dedé também pontuou, o nome desse movimento não é tarifa 3,45, é tarifa zero. Então tem que discutir não só a redução da tarifa, mas quem vai pagar o resto da tarifa. Porque eu acho que o motorista tem que ganhar um salário digno, tipo assim, não estou questionando isso. Então é fundamental revogar os contratos. Tipo assim, o pessoal do MPL São Paulo tá na luta contra as licitações contratuais lá em São Paulo também, e essa é uma questão que se repete. Então é de fundamental importância que a gente derrube os contratos como eles são, porque eles são a razão do aumento ser desse jeito. É igual o Dedé falou, é inflacionário. Que dia nesse país a inflação foi negativa, bicho? Dia nenhum, velho. Então, tem que discutir isso. E é uma coisa que a gente está se propondo a fazer, que é, a gente não só é contra a tarifa, mas a gente também é pró-alternativas. A gente tem que pensar alternativas. A gente precisa de conceber a cidade de outra forma. E a gente é capaz disso, porque a tarifa zero, não o tarifa zero movimento, mas a tarifa zero enquanto ideia, ela tem esse potencial de ser ao mesmo tempo uma coisa muito concreta. A gente tem gente aqui que mora em cidades que tem tarifa zero, e ela também é uma utopia no sentido de poder repensar a cidade onde a gente vive, que é horrível, segregada, racista, terrificante, mas ela pode ser outra. E esse é o nosso lugar de luta, fazer da cidade outra. Então, é isso. E obrigada pela paciência. Obrigado, Ani e André. E passo a palavra imediatamente para o Emerson da Cunha. Oi. Boa tarde, gente. Deixa eu só abrir ali.
Então, eu sou Emerson da Cunha, sou do Recife e estou aqui pela Rede de Articulação pela Mobilidade, que é a Ramo, que é uma rede lá da região metropolitana do Recife, que reúne organizações da sociedade civil, coletivos, movimentos sociais, em torno de pautas sobre mobilidade, né? E aí uma delas é a pauta do transporte público. A Ramo, em 2018, a gente foi responsável pelo congelamento do preço da passagem. Recife não teve aumento no ano de 2018, por conta, enfim, eu vou falar mais à frente, mas foi uma das nossas conquistas. E esse ano a gente teve a campanha também Você Pode Pagar Menos, copiando os amigos de Belo Horizonte. Mas, enfim, vou falar um pouquinho mais para frente, mas pensando um pouco, eu vim aqui falar um pouco sobre quais foram as estratégias que a gente utilizou na campanha que a gente vem desenvolvendo há cerca de 4 anos, aí, desde 2015, 2016, para pensar um transporte público de mais qualidade na região metropolitana do Recife. Então, vou contar um pouco como está rolando a participação social por lá, e aí depois a gente conversa mais no debate. E aí, só para explicar um pouquinho, tem esse contexto local, assim, né? Recife, o transporte coletivo no Recife, não é só do Recife, ele é da região metropolitana. Deixa eu só abrir aqui, peraí, que eu acompanho por aqui. Sim. O que gere o transporte público no Recife, na região metropolitana do Recife, ele é gerido por um consórcio formado pelo governo do estado, por prefeituras da região metropolitana, não todas, são 15 municípios, mas acho que 4 ou 5 que estão, e com a Urbana PE, que é o sindicato, né, patronal das empresas de ônibus. Então são eles que organizam a gestão e o governo deveria fiscalizar, mas enfim, é super anuente com as empresas. É um sistema metropolitano, né? Ele circula por algumas cidades da região metropolitana e todas as decisões sobre o sistema ele passa pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano, o CSTM, que é cheio de problemas, com reuniões fechadas, sem paridade da sociedade civil, sem transparência, enfim, nada muito novo. E não tem nenhum subsídio do governo, tem algumas isenções e tal, fiscais, mas... E não tem formas alternativas de financiamento, né? Então toda a tarifa vai sendo paga pelos usuários, que é uma coisa que a gente está discutindo muito atualmente, está tentando colocar na pauta. E aí, fazendo só um recorte temporal para pensar um pouco como tem se dado a participação social da gente lá no Recife, né? Então, do ano de 2015 a 2016, o IEMA fez, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, fez um trabalho lá junto com alguns urbanistas para fazer um mapeamento, um diagnóstico da mobilidade no Recife. E aí eles pegaram dados de 2015 a 2016, desses dados, enfim, por meio de pedidos de informação, os portais de transparência e algumas coletas de dados próprias, mas a partir daí eles perceberam que tinha muito pouco dado sobre metrô e quase nada, na verdade quase nada sobre o metrô e muito pouco de transporte público. Ou seja, uma caixa fechada de informações, a gente não tem nenhuma informação sobre, a gente não tem acesso a planilhas orçamentárias, os aumentos acontecem sem serem provados porque precisa ser aumentado, são notas técnicas rasas que não levam em conta enfim, os orçamentos acessórios, as fontes acessórias, enfim, super problemático, mas eles fizeram o diagnóstico de mobilidade do Recife, que foi publicado em 2017. E a partir daí foi mais ou menos o momento em que a Ramo foi começando a se organizar em 2016, e aí o IEMA continuou a fazer esse processo por meio de oficinas e ajudando a conseguir mais informações. E logo depois o Centro Popular de Direitos Humanos, que também faz parte da Ramo, começou a fazer uma pesquisa própria de 2016 a 2018, né, para pensar um pouco, para construir um dossiê e de fato articular esse conhecimento técnico. Assim, era um grande problema nosso, na verdade, lá, que assim, a pauta ela é muito política, né, ela acontece de forma muito política, mas a gente tinha falta da questão mais técnica para poder argumentar, não só com o governo, mas poder fazer incidência na imprensa, para poder fazer incidência junto com a população, a gente ter esses dados. Então foi todo esse período a gente se organizando para puxar esses dados e tomar parte deles, assim, né?
E aí, pode passar. E aí, ainda nesse recorte temporal, o último momento que a gente teve em Recife foi em 2017, que a passagem foi para 3,20. E aí, em 2018, a Rama entrou com uma ação judicial, que aí é um dos instrumentos que a gente utilizou, muito por conta do Centro Popular de Direitos Humanos, que é um centro de advocacia popular. E eles entraram com uma série de denúncias junto à Justiça. E aí a Justiça ela decidiu, né, por uma liminar. E aí dentro dessas denúncias, o que foi acatado foi que o CSTM tinha conselheiros da sociedade civil que tinha tido sua gestão renovada, mas precisava passar por uma conferência, e não teve conferência, não teve nada, e isso era super problemático, e era uma questão jurídica, enfim, forte. E aí, por causa disso, eles não puderam aumentar em 2018. A gente conseguiu barrar o aumento em 2018. E aí a conferência eles puxaram durante o ano todo, tentaram puxar, mas foi cancelado em abril. Pode passar. E aí, em maio, eles tentaram fazer, mas a sociedade civil meio que queria... porque o conselho ele é formado por 3, né, poder público, as empresas e sociedade civil. E aí é um terço. Só que poder público e empresas se coadunam sempre. Então a gente sempre perde. Então a sociedade civil, os delegados queriam que fosse meio a meio, né? No caso, sociedade civil, metade das vagas, e a outra metade, empresas e poder público. E aí foi implodido, eles desistiram, mas eles precisavam da conferência para poder balizar e regularizar o CSTM, poder votar. E aí isso aconteceu em dezembro. E aí foi quando a gente decidiu e falou assim, não, a gente tem que se mexer agora. É agora que a gente tem que soltar a campanha. E aí pode passar, Calabria. E aí a gente lançou a campanha Você Pode Pagar Menos, lá em Recife. Pode passar. Essas fotos que vocês estão vendo aí dos slides são da campanha desse ano. E de protestos, de ações diretas. E aí, para falar um pouco, na verdade, sobre o que é que a gente utilizou nesse ano para tentar incidir contra o aumento das passagens. Na verdade, não só incidir contra o aumento das passagens, mas a gente fez o pedido para redução da tarifa. Porque nos últimos 3 anos a tarifa estava aumentando 200% acima da inflação. E aí a gente tinha esse argumento legal para dizer... a gente não fez o cálculo da tarifa, mas a gente tem esse argumento. E esse ano, na verdade, o ano de 2018, mas não teve aumento, isso recaía para 2019, era o ano de revisão tarifária. Então era possível realmente que a tarifa pudesse baixar nesse ano. Então tu passa só... E aí é o gráfico que a gente construiu, né, de 2014 a 2017. A passagem devia estar a 2,70 e estava a 3,25. 3,20, perdão. Tu pode voltar. E aí a gente entrou com a representação no Ministério Público para que o Ministério Público fiscalizasse a realização da conferência, que estava cheia de irregularidades, cheia de vícios. Eles tinham que ter uma comissão organizadora, não teve essa comissão, eles não divulgaram publicamente nenhum documento oficial. Eles chamavam com uma semana de antecedência as eleições de delegados para a região metropolitana inteira. Então, assim, cheio de problemas que iam contra o próprio manual de operações do sistema de transporte. Então, a gente tentou fazer isso. Essa representação depois, o Ministério Público abriu investigação, que está correndo ainda, sobre o CSTM, que é o Conselho, sobre o sistema. Isso foi em dezembro. E também, em dezembro, a gente entrou com a ação popular, em nome de usuários. É uma ação enorme, assim, tem mais de 150 páginas só de denúncia de venda casada, das denúncias do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, que funciona de forma fechada, antidemocrática, enfim. Mas o ponto principal, e era o foco da campanha, era a redução. E a gente lançou a campanha, né, a gente entrou com a ação em dezembro, mas a gente só foi alardear a campanha mesmo em janeiro, né, para ganhar tempo, mas a gente decidiu lançar isso antes mesmo deles lançarem o pedido de aumento, para gerar uma contranarrativa. E aí, quando eles quisessem aumentar, a gente dizia assim, as pessoas olharem e dizer assim, não, peraí, mas não tem que abaixar? Tem essa galera aí que está dizendo que tem que abaixar, mas vai aumentar? Enfim, para dificultar também esse rolê todo. E aí, ainda,
E aí, durante esse período, a gente fez alguns pedidos de liminar, e aí foram concedidas pelo juiz. A gente conseguiu segurar pelo menos 2 meses, né? Mas não mais que 2 meses, porque aí chegou o carnaval e eles conseguiram. Mas não só pelo carnaval, enfim. Pode passar. Uma outra estratégia da gente era a estratégia de comunicação. Então, a gente lançou a campanha Você Pode Pagar Menos, e a campanha ela tinha os lambes e os adesivos produzidos para serem distribuídos e colocados na cidade. Esses lambes aqui atrás são da campanha, se vocês quiserem vir depois e ver e tal. Então a gente criou uma identidade visual específica, a gente colava pela cidade, a gente distribuía os adesivos, e com essa estética muito colorida, chamativa, muito contemporânea também, assim, né? A gente fez vídeo, paródia de brega, enfim, tem nas redes sociais, Você Pode Pagar Menos, no Instagram, @Você Pode Pagar Menos. Então, paródia maravilhosa, assim, se fosse vocês eu via depois. E também a gente teve essa construção de narrativa junto com a imprensa. A gente, de fato, acredita nisso, porque, primeiro, a imprensa, ela cola com a gente, ela tem uma posição de que é problemático o aumento. Então a gente tem ela a nosso favor, e a gente tinha esse arcabouço técnico, então a imprensa colava muito na gente. Ações diretas, a gente fez a festa de um ano sem aumento, os protestos, e uma outra coisa importante era que a gente investia muito em fotos e vídeos, muito bem... Vou tentar... Mas assim, a gente investia nessa produção visual e das redes sociais também para chamar a atenção das pessoas. Pode passar. E da mobilização, a gente levava essa fala para os eventos culturais. A gente teve um debate sobre formas alternativas de financiamento, até o Rafael teve lá no Recife. E teve a publicação do Guia de Incidência em Transporte Público do Recife, no Recife, que também reúne um pouco das experiências que a gente teve em busca dessas informações ao longo desse tempo. E no cenário atual, enfim, para finalizar, a pauta ela está travada no judiciário, porque o que aconteceu foi que o governo pressionou o judiciário, e o juiz que estava julgando a ação, ele se declarou incompetente e passou para uma outra vara, que é um juiz que a gente não tem zero possibilidade de incidência, que é um juiz aposentado, nem vai no tribunal mais, assim. Ninguém sabe, então tá travado, porque qualquer ação que a gente entre agora vai para essa outra vara e não tem possibilidade de... Então essa parte jurídica a gente de fato tem que repensar um pouco, assim. E o foco nas formas alternativas de financiamento, eu acho que essa é a grande questão lá. E aí pode passar... Enfim, aqueles problemas, falta de transparência, aumentos acima da inflação, falta de participação popular no conselho, serviços vinculados ao aumento que não são oferecidos. E pode passar, Calabria. E é isso. Aqui a gente tem, a gente botou no Bitly o diagnóstico de mobilidade do Recife, o guia de incidência, vocês podem acessar. E ali todas as redes sociais da campanha. E aí a gente pode conversar um pouco. Obrigado gentilmente da passagem roupa. Bom, obrigado. Para seguir a regra aqui estabelecida informalmente, antes de passar a palavra ao público, eu gostaria de fazer a minha questão à mesa, que diz respeito exatamente a como é que vocês pensam, se vocês pensam em encaminhar algum tipo de campanha ou verificação dessas relações, provavelmente não, são relações espúrias que existem entre as empresas de transporte e o poder público, né? Porque pelo meu conhecimento, tradição das empresas de transporte que elas façam, né, um processo de aliciamento das forças políticas da cidade para garantir a manutenção das tarifas, o aumento de tarifa, etc. Né? Porque é um dinheiro fácil de circular, né? Porque eles recebem dinheiro vivo. Então eles conseguem, é um dinheiro que não é contabilizado, eles podem não contabilizar esse dinheiro e fazer todo um esquema de caixa 2, inclusive para a campanha eleitoral, que facilita o desenvolvimento dessa articulação entre o poder público e os interesses das empresas que, obviamente, são contrários aos interesses da população. Então eu queria saber como é que vocês pensam isso, se isso é uma questão que, de alguma forma, se pensa ser encaminhada de alguma forma. Eu queria ouvir vocês. E podemos já então fazer o bloco, depois, né? Posso fazer. Então, três perguntas aí. Por favor, levante as mãos se quem tiver interesse em perguntar. Bom dia de novo.
gostei muito das exposições. Eu queria... Elas até levam, em alguma medida, a uma possibilidade de debate, de nós realizarmos um processo histórico e pensar as diferentes formas históricas da tarifa, né, e podemos pensar isso e vincular isso aos processos de mobilização e de debate popular, né? O caso do Distrito Federal, por exemplo, que é onde eu resido, hoje lá existe subsídio. Nós conquistamos o passe livre estudantil lá em 2009, e essa conquista criou um tipo de subsídio que acabou por modificar a forma do cálculo tarifário, e essa modificação da forma do cálculo tarifário implicou em duas coisas: em outro tipo de negociação entre as empresas e de aliciamento, né, como foi colocado, entre as empresas e o resto da economia local, de forma que agora, por um longo processo, hoje, esse mês passado, quem começou a operar o sistema de bilhetagem foi o Banco Regional de Brasília, o que para a gente coloca uma situação inédita e um pouco absurda, que é da possível financiarização do dinheiro vivo que entra no transporte. Então, podemos imaginar no futuro que o dinheiro que a gente paga para a tarifa serve para especulação e para um fundo que pode levar um spread, pode levar a uma quebra tal qual a crise de 2008. É uma situação curiosa, e eu acho que a gente pode analisar isso em torno dessas lutas. E aí eu tenho umas perguntas técnicas para cada um dos que participaram, né? No caso do TZBH, eu tenho uma pergunta que, se vocês, com os dados que têm, se é possível realizar o cálculo do transporte não com base no IPK, que eu acredito que foi como vocês realizaram, né? Se entendi, com base do índice passageiro por quilômetro, vocês dividiram pela média de passageiros o valor total, o suposto valor total, e assim calcularam quanto valeria a tarifa. Posso ter entendido errado, mas vendo aqui rapidamente, eu entendi que foi assim. O Lúcio Gregório propõe o cálculo pelo valor do custo de operação, ou seja, quanto custa colocar um ônibus na rua, seja com 1, seja com 300 passageiros, né? Porque o custo modifica muito pouco, independente de ter 1 ou de ter 300 passageiros dentro do ônibus. O custo de rodar ele na rua. Eu quero saber se vocês têm alguma medida se vocês, com os dados que têm a possibilidade de realizar esse cálculo, porque seria um cálculo que viabilizaria e daria um custo real da operacionalização da tarifa zero. Então fica essa sugestão para vocês. Eu gostaria muito de que a gente pudesse fazer esse tipo de cálculo em várias cidades do Brasil. Qual foi a taxa de lucro que vocês utilizaram no cálculo de tarifa que vocês fizeram, se vocês utilizaram isso. E se o pessoal do ramo chegou a debater, e se tem alguma proposta, de um horizonte de mudança estrutural do sistema, de mudança na fórmula de cálculo, na fórmula de realização da tarifa. Isso fica uma provocação, porque podemos pagar menos, né? Mas existe um pagar zero dentro da forma como vocês trabalham, se vocês têm esse horizonte, se isso é relevante para vocês na luta que vocês têm feito. E a questão que fica para mim, assim, dessas exposições, a do MPL São Paulo também, é da necessidade, acho que agora, do amadurecimento das lutas contra o aumento da tarifa, de constituirmos, né, mais explicitamente modelos municipais, estaduais e federais para debater gestão, operação e financiamento do serviço. Nós temos uma proposta de tarifa zero do DF vinculada às especificidades do Distrito Federal em torno. MPL São Paulo também tem, né, BH, Salvador, cada coletivo tem. E agora há a urgência desse debate no ponto de vista federal, né, de nós ampliarmos isso para uma gestão federal do transporte. Então, queria agradecer a oportunidade de ouvir vocês. Ok. Alô? Oi. Bom dia, meu nome é Vinícius Renter, eu sou mestrando de Engenharia de Transporte lá da UFRJ. Tenho 3 perguntas rápidas, 2 para o pessoal de BH, uma para todos da mesa. A primeira é o seguinte: vocês falaram que vocês calcularam para o método próprio a tarifa de BH e chegaram a 3,45, e hoje é 4,5 pela cesta de índices. Vocês chegaram a ver pela JPOT, pela planilha NTP, quanto seria? Essa é a primeira pergunta.
A segunda é, eu sei que vocês defendem, militam pela tarifa zero, mas num cenário onde existe a tarifa, qual o método que parece mais interessante para vocês? É a cesta de índices, a planilha de JPOT ou a da ANTP? E a terceira, que é para todo mundo, de uma forma geral, não de uma cidade específica, onde que numa planilha de ônibus, na visão de vocês, se foge mais da realidade, assim, onde que as empresas se distanciam dos valores reais para encarecer a tarifa? É na questão dos combustíveis, é na distância percorrida? Onde que acontece o problema na visão de vocês? Só isso, obrigado. Bem, eu farei duas perguntas. Uma primeira, para toda a mesa, mas talvez mais particularmente para o Emerson, mas o pessoal do Belo Horizonte também. Vamos imaginar que nós cheguemos a um cálculo perfeito dos custos, que dividido pelos passageiros transportados dá certinho o valor da tarifa justa. Eu pergunto, e daí? Eu quero com isso dizer o seguinte: vocês não acham que existem duas discussões que são completamente distintas? Uma é: o sistema de transporte coletivo no Brasil é uma sacanagem geral, e vamos provar isso. A outra é: nós não queremos pagar a tarifa, é uma outra discussão, é um direito, etc, etc. Então eu queria apenas fazer um questionamento para vocês: como é que vocês veem essas duas questões, onde elas se situam? Aproveitando a pergunta anterior que foi feita, qual é a forma mais safada de fazer? A forma mais safada de fazer, antecipando um pouquinho talvez, é a de São Paulo, que faz uma coisa maluca, insana, que não é possível se admitir no século XXI. É inacreditável, que é remunerar para o passageiro transportado, quando o passageiro não é custo, o passageiro é receita no sistema de transporte. Então eu diria que isso reforça a minha primeira pergunta. As sacanagens à parte, como é que fica a discussão da questão da tarifa? Então, as respostas eu peço que sejam breves, porque a gente tem um teto aqui de 1 hora, na verdade. Obrigado. Alô. Então, gente, vamos lá. Sobre questões técnicas, assim, de novo, a gente, apesar de estudar, a gente não é técnico de transporte e tal, então pode ter incorreções, mas é só para falar assim. A gente calculou o custo mesmo do frete, entendeu? Não foi por IPK. A gente calculou, você pensa assim, a gente viu o quanto que o ônibus rodou, certo? Tipo, a gente viu a quilometragem feita pelo ônibus, o cenário de todos os ônibus em 2017. E a gente colocou nessa quilometragem todos os insumos, incluindo aí a força de trabalho, né, que é o famoso fator de utilização, tanto do cobrador quanto do motorista e de outros tipos de profissionais, né, tipo despachante, etc. A gente pegou de regulações de outras planilhas, assim. Então, é meio isso, assim, é uma espécie de custo de eficiência, de quanto que custaria o sistema de transporte tal qual ele estava lá, o cenário de 2017, é 86 milhões de reais por mês, médio, que multiplicando por 12 dá 1 bilhão e 32 milhões de reais. Isso é o custo do sistema, dado esses parâmetros, assim. Sobre JPOT, NTP, índices, etc., assim, todo modo de calcular tarifa vai ser, né, uma espécie de isso que o Lúcio está falando, são duas discussões um pouco diferentes, assim, mas todo modo de calcular tarifa técnica, tarifa de remuneração vai ter problemas, mas a gente considera que você calcular o custo pensando na produtividade dos insumos
é um jeito muito mais efetivo do que você tentar fazer essa cesta de índices que começou lá em BH em 2008 e teoricamente para interiorizar os riscos para as empresas, etc. E que na prática incentivou elas economicamente a reduzir a oferta o máximo possível, reduzir os custos o máximo possível, precarizar o máximo possível, porque isso não estava sendo visto, não estava sendo remunerado, etc. A gente costuma falar assim, isso é até uma coisa que o Lúcio também provoca, assim, que é assim, quem aqui já mexeu com política, já foi tipo tesoureiro de DA, sabe que quem senta na caixinha, no cofrinho, é que dá as cartas, entendeu? O cara quer fazer uma festa, você não dá o dinheiro, não tem. Então quem tem que controlar a arrecadação tarifária para começar é a municipalidade e não o sistema de ônibus. Anísio, você quer comentar as outras coisas também? Bom, sobre a questão das relações entre as empresas e o poder público, a gente, tipo assim, tá posto isso para nós. A gente vê isso acontecer via como as comissões nas câmaras municipais votam, via como as empresas se comportam, inclusive na imprensa, comprando artigo, matéria e tal. E eu digo isso com alguma tristeza, inclusive. A gente fez já inúmeros encontros com o Ministério Público, com a Defensoria, que é parceira nossa, já fizemos ações juntos e tal. A gente já levantou essa bola, inclusive na época das eleições, a gente nomeou os vereadores da Comissão de Transporte que eram nitidamente ligados às empresas. Eles tentaram nos processar, foi um pouco tenso. E a vontade política necessária para que o Estado se mova enfim, investigue essas relações, ela é inexistente. O Ministério Público fala, faz, se propõe a umas coisas, mas a coisa não caminha. A gente, quando a Pública fez divulgou aquele trabalho deles sobre o empresariado do Rio de Janeiro, e aí o Barata foi preso, e aí a CPI de Niterói, de quem se falou ontem, conseguiu convocar o Barata, etc. e tal, tá tudo posto, tá pra todo mundo ver, assim. A questão é que a vontade pública de seguir adiante para lidar com o que, em última análise, é a máfia do transporte, ela não existe. Existe em nós, mas o Estado não se move para isso, assim. Aliás, faz exatamente o contrário, tutela as empresas de ônibus, assim. E sobre a questão bom, onde as empresas fazem pior, né? Tipo assim, eu acho que isso é difícil de dizer, a gente tem opiniões divergentes sobre isso, assim. Em geral, hoje em dia a gente tem a impressão de que o fato de que elas controlam toda a cadeia, então, tipo assim, elas são donas de posto de gasolina, de oficina, elas revendem veículos no interior, não sei o que e tal, é um grande lugar onde elas economizam dinheiro e dizem que é custo, assim, é o lance de o cara que é dono da garagem é o mesmo cara que aluga pra si próprio, assim, né, nesses meandros, assim. E sobre isso que o Lúcio colocou, eu queria fazer uma reflexão, assim, que é o que o Tarifa Zero dá pra mim, assim. Existe um lugar que eu acho que é fundamental, que é como a gente constrói saberes. E eu acho isso infinitamente precioso, assim. Então eu acho que uma das coisas mais importantes sobre a gente ter feito isso, ter passado por esse processo do cálculo ao longo do ano passado, foi que a gente coletivamente aprendeu coisas e pôde divulgá-las aos outros e escrever um relatório que está no nosso site, um manifesto político junto com esse relatório, que foi pensado coletivamente. Tipo assim, nenhum integrante do Tarifa Zero sozinho jamais poderia ter feito aquilo. E a gente coletivamente fez. E isso é muito importante para nós, esse lugar de construir conjuntamente. Isso é o melhor lugar da política, eu acho, assim. Depois, é isso, tipo assim, o nosso lugar de fazer o cálculo e a estratégia de campanha na imprensa, ela era muito sobre isso. Tipo assim, pra gente discutir tarifa zero, tem que desnaturalizar o fato de que o valor da tarifa é estabelecido de maneira técnica ou divina ou algo do gênero. O Calil foi lá, sentou com as empresas de ônibus que estavam com uma auditoria na mão falando 6,35. Calil falou 4,50, a portas fechadas, e foi isso mesmo. E enquanto a gente falava que era outro valor, tem que ficar claro para as pessoas, se tarifa zero é uma discussão política, que o preço também é. Eu acho que essa é a nossa tentativa em termos do que a gente diz, que é o valor que a gente paga, ele não é fruto de uma coisa técnica pura, porque ela não existe. Toda decisão é
é política, assim. Inclusive, a remuneração de capital, eu lembrei disso, mas eu esqueci. 12%, a gente calculou remuneração de 12% sobre a depreciação do capital. Que é uma escolha política que a gente fez. Então, o nosso lugar é muito esse. Tem que desnaturalizar a ideia de que o valor da tarifa é dado de alguma forma imutável, porque aí ele entra para dentro da política e é dentro da política que a gente alcança a ideia de tarifa zero. Então é assim que a gente pensa esse lugar, assim, a relação entre essas duas coisas. Obrigado, Ani, André, Eduardo. Rapidinho, né? Então, sobre a questão das empresas de transporte e poder público, em 2018 a gente tentou fazer a CPI dos transportes lá na Alep, né? Na Assembleia Legislativa, mas os deputados simplesmente a gente não conseguiu a quantidade de assinaturas para abrir a CPI, mas de fato assim é muito junto, inclusive funciona em consórcio, né? O consórcio envolve o poder público e as próprias empresas, e a gente vê claramente que o poder público é coadunante com o que elas decidem, assim, né? Ele não fiscaliza, ele não cobra, ele não aplica as multas, por exemplo, enfim. Então é super, enfim, mas como desenvolver isso, enfim, acho que seria pela CPI dos transportes mesmo, era tentar abrir essa caixa fechada dessas informações. Se existe o pagar zero, né, lá no Recife, acho que é um debate que a gente precisa construir lá, assim, sinceramente. Eu acho que é difícil, assim, enquanto a gente ainda não consegue pensar que lá não tem subsídio do governo, né, a gente ainda não consegue colocar essa pauta, por exemplo, eu acho, a gente tem alguns caminhos, eu acho, ainda para chegar lá, ou então de fato radicalizar mesmo na pauta, mas aí é aquilo, né? Você também tem que ver alguns caminhos que consiga dialogar com outros atores, que a gente consiga reverberar a pauta também, assim, mas de fato é uma discussão que a gente precisa fazer, assim, ainda lá. Sobre o que é que pesa mais nas planilhas, rapaz, eu não saberia dizer, mas muita coisa, assim, na verdade lá no Recife a gente não tem acesso às planilhas, mas a gente tem acesso a algumas notas bem por cima, que não levam em consideração coisas básicas, como serviços que tinham sido prometidos, né? Algumas 5 dos 7 lotes de empresas de ônibus e BRT não tem contrato, são só autorizadas, então não tem como a gente cobrar nada delas. Então, prometem serviços que não são colocados, não inserem as fontes acessórias, como comércio nos terminais, etc. Ou a demissão de empregados como cobradores, que poderia diminuir a tarifa, só que só vai aumentando. Então, há uma grande maquiagem. E sobre a provocação do Lúcio, enfim, é bem provocativo mesmo, mas eu acho que talvez a ideia é pensar de fato o transporte como direito social, né, como direito à cidade, assim, pensar junto dentro da própria cidade, assim, como acessar não só os serviços, assim, mas Recife é uma cidade muito desigual, muito problemática, cheia de problemas urbanos, caótica, e a gente tem que pensar em como a mobilidade ela acaba, na verdade, ou a falta de mobilidade do transporte público acaba incentivando ainda mais essa desigualdade, e como, enfim, talvez a redução da tarifa ou mesmo a tarifa zero, ela consegue minimizar essas desigualdades e dar acesso aos direitos das pessoas, dos cidadãos. Obrigado, Eduardo. Eu tenho 3, 4 notícias rápidas. À tarde vai começar 2 horas, daqui a pouquinho, mas vai ser no auditório do Caminho Niemeyer, não vai ser aqui, tá? À tarde, que vai ter o filme, vai ser em diálogo com o professor Thames. O pessoal de Belo Horizonte está vendendo algumas coisas ali atrás, na banquinha, então, por favor, podem chegar lá. Camisa. Blusas e camisas, fiquem à vontade. Bolsa. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, saudar os alunos da Faculdade de Direito que estão aqui presentes, sejam sempre bem-vindos. Gostaria de dizer também que o papel dos Centros de Desigualdades Globais, de dar protagonismo para os movimentos sociais, se prova extremamente profícuo. Eu estou muito feliz de ver esse seminário acontecendo e dou parabéns a todos os movimentos que estão aqui presentes hoje. Muito obrigado e até a próxima.